Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer 20 dúvidas, curiosidades que vocês têm sobre a gente que tem uma deficiência, né? Dúvidas assim, comuns do dia a dia, como por exemplo, como ela sabe que a luz está acesa, como eu sei qual a roupa que eu estou vestindo, enfim. Essas duvidazinhas, curiosidades, né, comuns que normalmente as pessoas que enxergam têm sobre a gente que tem deficiência visual. Espero que esse vídeo possa contribuir de uma forma positiva na sua vida e que você possa entender um pouquinho mais sobre a nossa deficiência e sobre o nosso dia a dia. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Aqui tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, caso você queira se aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência. O link dessa playlist eu vou estar deixando aqui no box de descrição para que você possa assistir e maratonar depois de assistir a esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando meu link de afiliados à Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Mas bora para a curiosidade, que eu sei que você está muito curioso em saber como é o nosso dia a dia. Como uma pessoa com deficiência visual sabe qual é a roupa que está vestindo? Bom, vamos começar com a baixa visão, que é o que eu tenho. Eu, por exemplo, aqui estou vestindo um vestido preto, tá? Eu consigo identificar as cores tranquilamente, não tenho dificuldade em relação a isso. A única dificuldade em relação à cor que eu tenho é quando as cores são muito próximas e eu estou em um ambiente que não é tão iluminado. Então, por exemplo, digamos que coloca um tecido preto e um azul marinho lado a lado e está em um ambiente escuro, eu não vou conseguir diferenciar. Porém, se eu tiver em um dia, por exemplo, me apresente essas duas tonalidades de cor, né, de tecido, e eu tô ali na varanda de casa ou na garagem, que é um lugar bem iluminado, eu vou conseguir diferenciar, certo? Então, meu olho em relação a isso é tranquilo. Então, eu não tenho dificuldade em relação à questão de cor ou reconhecer qual é a roupa. Uma coisa interessante é em relação à questão de tecido. Cada roupa tem um tecido diferente. Então, muitas vezes, só de pegar no tecido, a gente já sabe qual é a roupa, até porque a roupa é nossa, né? Foi a gente que comprou, foi a gente que foi lá e escolheu. Então, só de escolher, de tocar na modelagem e de saber como é o tecido, a gente já sabe se é um vestido, se é uma calça, se é uma blusa e qual realmente é. Às vezes pode acontecer de confundir, pode, mas, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela vai tocar na roupa e vai sentir o tecido, vai sentir a modelagem, vai sentir como que é. E aí ela vai lembrar do dia que ela comprou, onde ela comprou, com quem ela estava, para conseguir identificar qual é aquela roupa. Como escolher roupas que combinam? Então, por exemplo, no meu caso, que tenho baixa visão, eu consigo tranquilamente porque eu ainda tenho um resíduo visual. Então, meu olho me permite enxergar a diferença, né, entre uma roupa e outra e combiná-las entre si. Mas no caso de uma pessoa cega, por exemplo, ela vai sentir por meio do toque qual é aquela roupa, né? Normalmente, a gente que tem uma deficiência visual, a gente tem um cérebro incrível, maravilhoso, em que a gente consegue lembrar dos detalhes, lembrar das coisas. Então, só em tocar, em sentir como que é aquela roupa, a gente vai saber qual roupa é aquela. Pode acontecer de você confundir uma roupa com outra porque a estampa é parecida, porque o toque do tecido é parecido? Pode. Mas na maioria das vezes as pessoas cegas, né, elas sentem a roupa e elas conseguem saber qual roupa é, até porque a roupa é dela, né? Então ela tem conhecimento sobre isso. Como identificar dinheiro e moedas diferentes? Então, as moedas, não sei se vocês sabem, mas elas têm tamanhos diferentes. E justamente por ter tamanhos diferentes, espessuras diferentes, só pelo toque, a pessoa que é cega, ela vai conseguir diferenciar uma da outra. Em relação ao papel, dinheiro de papel, também acontece a mesma coisa, porque eles são de tamanhos diferentes. Você pode colocar um do lado do outro aí perto da sua casa e observar que eles são de tamanhos diferentes e têm texturas diferentes. Então, por meio do toque, a pessoa vai conseguir identificar que moeda é, que dinheiro é, que nota de papel é. Óbvio que pode acontecer de confundir, pode, e a dica que eu dou é deixar sempre separado, por exemplo, todas as notas de 100 em um lugar, todas as notas de 200 em outro lugar, todas as notas de 50 em outro lugar, na sua carteira, para você conseguir ter uma certa tranquilidade em relação a isso. Hoje em dia a gente usa muito Pix, muito cartão de crédito, débito, então meio que facilitou essa questão.
Eu, por exemplo, que tenho baixa visão, em relação à moeda, uso muito tato, porque a moeda, apesar de eu ter o resíduo visual, é um negócio pequeno, então muitas vezes eu não consigo diferenciar, por exemplo, uma moeda de 25 para uma moeda de 5, por exemplo, mas ela tem textura. A moeda de 5, se você observar, ela é mais fina, a de 25 já é mais grossa. A de 50, por exemplo, ela já tem cor diferente e é um pouco mais grossa e menorzinha em relação à de 25. Então, tem todas essas questões que fazem com que a gente consiga sentir e diferenciar uma coisa da outra. Em relação ao papel em si, eu consigo diferenciar pela questão das cores, né? E, por exemplo, uma nota de 20 ou uma nota de 100 reais e uma nota de 2, né? Que praticamente tem a mesma cor. Eu consigo diferenciar aproximando bem para conseguir enxergar, né, o número e também pelo tamanho, né? Se eu tiver em um ambiente escuro, por exemplo, que tem pouca iluminação, pelo tamanho eu consigo diferenciar uma da outra. Mas como eu falei para vocês, né, a gente vive um mundo moderno e eu particularmente faz muito tempo que eu não pego assim um dinheiro de papel em uma moeda, porque eu uso muito cartão de crédito, débito, muito Pix, né? E isso facilita muito a minha vida porque o meu celular, ele é adaptado, ele tem uma letra maior, então faz com que eu tenha essa acessibilidade e consiga fazer meus pagamentos tranquilamente, sem medo de errar. Como uma pessoa com baixa visão ou cega usa o celular ou computador no seu dia a dia? Eu vou dar uma breve explicação para vocês, mas aqui no meu canal tem um vídeo falando tanto do celular quanto do computador, né? Como que a gente usa no nosso dia a dia. Então você pode pesquisar aí e se aprofundar um pouquinho mais. Vou deixar aqui nos cards também para facilitar a sua vida. Bom, basicamente esses dispositivos, tanto o computador quanto o celular, hoje em dia têm tecnologias assistivas. O que são isso? São dispositivos que fazem com que esses aparelhos eles fiquem acessíveis para a gente. Então, por exemplo, tem Voice Over e Talkback no caso de um celular, seja ele Android ou iPhone. E o que seria isso? É um sistema que faz com que as mensagens ou tudo que você está tocando se transforme em áudio. Então, se você tocar no Instagram, ele vai falar Instagram. Tocou no YouTube, ele vai falar YouTube. Então, através do áudio, você consegue saber o que está se passando. Eu, por exemplo, que tenho baixa visão, que tenho um resíduo visual, eu preciso usar esse resíduo, né? Eu prefiro, né, usar esse resíduo e para conseguir estimular ele. Então, o que eu faço? Eu não uso nem o VoiceOver nem o Talkback. O recurso que eu uso é o recurso de ampliação, ou seja, deixar a fonte maior, deixar a letra maior. Então, dessa forma, eu consigo ter acessibilidade e usar tanto o meu computador quanto o meu celular no meu dia a dia. Como saber se a comida está bem passada ou queimada? Essa é uma questão bem complexa. Por exemplo, em relação à questão do ponto da comida, como que eu faço quando eu estou cozinhando? Eu vou, sempre que eu passo um tempo ali, por exemplo, o macarrão, passou um tempo, eu vou lá, pego um pouco, provo. Porque não dá para simplesmente olhar e saber se está bom ou não. Isso com qualquer coisa. Então, quando queima, né, tem o cheiro. Então, a gente consegue saber que queimou, passou do ponto. Mas para chegar no ponto, eu tenho que ir provando, né? Porque não dá, por exemplo, você está numa fritura. Não dá para simplesmente encostar o rosto ali, porque pode espinar óleo em mim, né? E acontecer um acidente. Então, não dá. Então, a única forma é ir pegando e ir provando ao longo do processo para saber se está bom ou não. Fritura, por exemplo, entrando nesse mérito, é uma coisa que eu não faço, porque eu tenho dificuldade de identificar se está bom ou não e também eu tenho que me aproximar para conseguir enxergar. E é algo perigoso, né? Porque óleo quente pode causar uma queimadura de segundo grau. Então eu evito no meu dia a dia, né? Então a única forma de saber se está no ponto ou não é provando. E em relação a queimar, é o cheiro mesmo. Queimou, já era, né? Não tem o que fazer. Como andar sozinha na rua, sem bater nas coisas ou se perder? Em relação a se perder, é tranquilo porque os locais que eu ando normalmente são lugares que eu já conheço, né? Mas se for um local novo, diferente, pode ser que a gente se perca, né? Assim como qualquer outra pessoa. Mas hoje em dia existe o nosso celular maravilhoso que tem GPS, que guia a gente e faz com que a gente consiga encontrar as coisas. Em relação a bater nas coisas, esse é um negócio um pouco mais complicado, tá? Porque por mais que a gente preste muita atenção, às vezes pode acontecer da gente esbarrar em alguma coisa, confundir uma coisa com a outra. Por exemplo, eu já confundi muito saco de lixo com cachorro e vice-versa, né? Cachorro com saco de lixo.
Então, assim, principalmente o cachorro preto com o saco de lixo preto. Então a gente confunde. E às vezes pode ser que a gente tenha andando, olhando para frente, e a gente não veja o que está no chão. Isso pode acontecer. Já aconteceu eu batendo a cabeça no poste, porque estava vindo um sol bem na minha direção e eu não vi o poste. Enfim, né? Isso aí não tem como evitar. Vai acontecer. Se a pessoa ela usa bengala, ela consegue meio que identificar uma coisa ou outra, mas se não usa é uma coisa que acontece no dia a dia, não tem como evitar. Mas em relação a conhecer os lugares, se for um lugar que a gente frequenta, né, sempre é mais tranquilo. Agora, lugares novos, normalmente eu uso muito o Google Maps para me ajudar a encontrar o que eu quero, né? E pessoas, pergunto e assim eu consigo chegar realmente onde eu quero e não me perder tanto. Como ler livros ou mensagens tendo uma deficiência visual? Bom, em relação a livros, aqui tem um vídeo onde eu falo sobre isso também, né? Como pessoas cegas e com baixa visão leem livros no seu dia a dia. Existem vários recursos hoje em dia que possibilitam essa questão, né, da leitura, como por exemplo uma lupa, tanto lupa de bolso quanto lupa eletrônica. Existem audiolivros, que são livros em formato de áudio. Então, todos esses recursos fazem com que a gente tenha uma leitura mais acessível no nosso dia a dia. Em relação a mensagens no celular, por exemplo, vamos falar do WhatsApp. O WhatsApp ele tem um recurso de aumentar o tamanho da fonte. Então, por exemplo, é aquela questão que eu falei para vocês. Eu deixo minha fonte grande, então com isso não tem nenhum problema, consigo ler tranquilamente, certo? Em relação a pessoas que são cegas, normalmente elas usam o leitor de tela, né? O leitor de tela ou talkback, voice over, como vocês queiram chamar, para ler aquela mensagem em voz alta para ela. Então, é dessa forma que a gente consegue tanto ler livros quanto ler mensagens de uma forma mais acessível no nosso dia a dia. Essa é um pouco polêmica e um pouco difícil assim de responder para vocês, né? Como reconhecer pessoas, amigos, colegas, conhecidos, enfim. Normalmente a pessoa que é cega, ela vai reconhecer, se é uma pessoa que é muito próxima dela, que tem muito convívio, ela vai reconhecer pela voz, porque tem muito convívio, então o cérebro, uma hora ou outra, acaba decorando aquela voz e acaba associando àquela pessoa, certo? Eu que tenho baixa visão, consigo reconhecer tranquilamente uma pessoa que convive comigo por muito tempo. Até de longe, às vezes eu consigo identificar porque tem características que é só daquela pessoa, né? Então tem gente que usa muito vestido. Então aí, óbvio, eu vou reconhecer aquela pessoa normalmente por conta daquela questão. Então, a gente, além de usar essas coisas para associar alguma pessoa, tem a questão da voz e tem a questão do convívio. Se eu não convivo com você durante muito tempo, se eu estou te vendo pela primeira vez e durante uma semana a gente está convivendo por conta de alguma questão, eu vou confundir você, não vou conseguir reconhecer tão facilmente, né? Se em outro momento eu te encontrar, porque eu só te vi uma vez e durante um curto período de tempo. Então, não deu tempo do meu cérebro associar a sua fisionomia a você. Então, basicamente, é pelo tempo de contato e pelas questões que aquela pessoa tem que fazem com que a gente associe determinadas coisas a ela. Como saber onde estão os objetos dentro da nossa casa? Bom, já começa que a casa é nossa. Eu, particularmente, já dei uma dica para vocês. Se você convive com uma pessoa com baixa visão, não muda as coisas de lugar. E se for mudar, consulte a pessoa, fale para a pessoa, porque a gente decora onde está cada coisa, tá? Se você me perguntar onde está qualquer coisa aqui em casa, eu vou saber onde está, porque sempre é naquele mesmo lugar. Se tirou dali, depois devolve para o mesmo lugar. Porque é dessa forma que a gente consegue, por meio de decorar as coisas, conseguir encontrar as coisas dentro de casa. Se você mudar uma coisa, tem esse pote aqui, tá desse lado, você mudar para o outro lado, já vai ficar difícil de eu conseguir lembrar, né? Eu lembrei aqui agora de um dia que eu estava no laboratório e aí uma colega de trabalho, eu estava usando um becker e aí ela precisou desse becker e mudou para outro canto, não devolveu para o mesmo lugar que eu sempre deixava. Eu passei muito tempo procurando esse becker e é porque estava do lado, tipo assim, próximo, só que meu olho não reconheceu, entende? Então, é dessa forma que a gente consegue encontrar as coisas dentro da nossa casa, deixando tudo sempre no mesmo lugar e a nossa memória maravilhosa nos ajuda com essa função. Como assistir filmes, novelas, né? Tendo a baixa visão ou a deficiência visual.
Eu já até gravei um vídeo para vocês contando um pouco sobre essa questão. Basicamente, a gente usa um recurso chamado audiodescrição, que nada mais é do que uma descrição de uma pessoa, de um objeto, de uma cena, de um local, enfim, para conseguir reconhecer o que está se passando ali naquela cena. Eu uso muito esse recurso em filmes de terror, filmes de suspense, né? E, por exemplo, se é um filme de romance, normalmente eu não uso muito. Então é dessa forma que a gente consegue assistir filme, com o recurso da audiodescrição. Como uma pessoa com deficiência visual escolhe produtos no supermercado? Essa é uma questão bem complexa de explicar para vocês, porque no supermercado tem muitas coisas, né? E o nosso olho ele cansa muito rápido só pela questão de ter muita coisa ali para olhar e muitas vezes a gente não conseguir enxergar tudo, dá uma certa decepção, né? Mas, por exemplo, se eu estou aqui desse lado e tem uma prateleira do outro lado, eu não consigo identificar o que está na outra. Eu consigo identificar o que está aqui próximo do meu rosto, próximo do meu olho. E nem é sempre. Sempre, toda vez que eu quero alguma coisa, me chamou a atenção, eu pego, aproximo do meu rosto e tento identificar o que é. Então, dessa forma que eu consigo escolher os produtos no supermercado. Mas em relação a preço, por exemplo, esquece, é bem complicado porque realmente as placas são pequenas, tem uma do lado da outra, né? A gente não consegue identificar o nome de cada produto, somente o preço. Então, assim, essa questão de reconhecer produtos no supermercado é bem complicado, porém é super possível. Você pode usar o seu celular para tirar foto, dar zoom e conseguir reconhecer o que é uma coisa ou outra. E normalmente o supermercado, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, as coisas têm sempre a sua seção, né? Então você já sabe normalmente onde é o corredor que fica as bebidas, onde fica os laticínios, onde fica produto de limpeza. Então dessa forma fica mais fácil, porque está meio que setorizado e você já sabe que ali é o corredor de tal coisa, né? E aí você consegue encontrar com mais facilidade, né, entre aspas, porque você vai ter que aproximar seu rosto para conseguir identificar uma coisa ou outra e tentar ler. E muitas vezes, se a letra for pequena, tira foto, dá um zoom, que vai te ajudar muito, né? É isso que eu uso muito no meu dia a dia. Como saber que chegou no ponto certo do ônibus? Bom, eu não sou a pessoa mais ideal para falar sobre essa questão, porque eu só andei de ônibus na minha vida quando eu fazia faculdade. E basicamente era um ônibus que eu pegava em um ponto específico, que era o terminal de ônibus, e esse ônibus me levava direto para a universidade, que basicamente era o penúltimo ponto. Então eu já sabia, né? Só de olhar eu já sabia que era a faculdade. Então eu não tenho muita experiência em relação a vias urbanas, né? Andar de ônibus direto para um canto, para outro. Eu normalmente sempre uso muito Uber por conta da questão da comodidade, de ser mais prático, mais fácil, enfim. Mas, por exemplo, eu fui para BH recentemente e lá tem um aplicativo muito legal, que você coloca onde você está e para onde você vai. E o aplicativo vai te mostrar qual ônibus que você tem que pegar, se o ônibus está chegando ou não. E quando você entra no ônibus, ele já reconhece que você entrou naquele ônibus e vai te dizer quantas paradas faltam para você descer, né, no lugar onde você quer. Eu achei esse aplicativo fantástico, porque a gente não precisa reconhecer o local, né? A gente só precisa ficar ligado no aplicativo quantas paradas faltam para descer e ser o nosso ponto. Mas essa é uma questão realmente muito complexa, principalmente se você mora em uma cidade grande, né? Eu moro no interior, então aqui no dia a dia eu não uso ônibus, como eu falei para vocês, eu só usei nessa situação, então não tenho muita experiência para contar para vocês. Como cortar alimentos com a faca com segurança? Essa é uma questão bem desafiadora pra gente, né? Mas tem um vídeo aqui onde eu mostro para vocês como que eu cozinho com segurança. E basicamente o que eu faço? Eu pego a faca, seguro com firmeza com a mão direita e a outra mão eu deixo meio assim, ó. Porque aí a faca vai passar aqui, entende? E não vai correr o risco de cortar o meu dedo. Uma coisa que eu uso muito nessa hora é o tato e atenção. Eu demoro muito para cozinhar, justamente porque eu preciso ter uma atenção maior no que eu estou fazendo, né? Eu preciso usar dois sentidos ali, o tato e a visão. Tem que estar muito aguçado para eu conseguir entender e não ocorrer nenhum problema. Graças a Deus até hoje nunca me cortei, mas isso pode acontecer, tá? Então eu uso muito o tato para sentir onde a faca está passando, para sentir onde está o alimento. Então, com movimentos leves, eu consigo cortar um alimento
com mais segurança, digamos assim, embora não exista uma certa segurança quando a gente está falando de cortar determinados alimentos, né? Como usar maquiagem ou cuidar da aparência, né? Essa é uma curiosidade muito comum que vocês têm, né? Como vocês veem, eu estou de maquiagem. Não é uma maquiagem super mega elaborada, é uma maquiagem super simples, assim, eu diria que do dia a dia, né? Mas uma coisa que eu sempre uso muito é o tato e produtos líquidos. Por exemplo, a base que eu uso, eu coloco bem pouquinho aqui na minha mão e com o dedo eu vou pegando e espalhando por todo o meu rosto. Ou às vezes eu uso uma esponjinha e vou dando batidinha. Então eu vou sentindo onde a esponjinha está passando, eu vou sentindo onde o meu dedo está passando e com isso eu consigo sentir se passou por todo o rosto ou não. Em relação ao blush, eu gosto do blush líquido, porque ele pigmenta bastante, eu dou só um toque assim, ó, e depois eu tenho que espalhar. Então é bem simples, essa maquiagem que eu faço. Batom, você tem que conhecer a sua boca, tem que saber como que ela é para você conseguir passar com mais segurança e não borrar, né? Rímel, você também tem que conhecer seus cílios para passar, enfim. Basicamente é o tato e conhecer bem o seu rosto para você conseguir ter tranquilidade e segurança na hora de fazer a sua maquiagem. E claro, muito treino, porque no começo foi bem desafiador, mas depois a gente vai aprendendo. Tem vídeo aqui onde eu mostro também como eu faço a minha make básica, né, do dia a dia, assim. Eu até passei mais coisas para ensinar para vocês como que eu faço. Como uma pessoa com baixa visão joga e se diverte? Essa é uma questão bem complexa, né, de explicar para vocês, porque existem diversos jogos, né? Mas vamos falar de videogame. Aqui em casa a gente tem um PS2. E, por exemplo, o jogo de carro eu até jogo, mas eu bato muito nas paredes, né? Sou uma péssima motorista. Jogo de luta é um jogo que eu gosto muito, eu vou apertando todos os botões ali, só vou vendo os movimentos. Guitar Hero é um jogo que eu gosto muito de jogar, porque eu consigo ali controlar. Eu já decorei, né, onde é cada cor, e aí eu vou vendo e vou sentindo ali e ouvindo a música. Bem legal esse jogo. Mas, por exemplo, jogo como GTA, que você tem que procurar missões e tudo mais, é um jogo mais difícil, né? Eu, por exemplo, não consigo jogar esse jogo. Mas tem esses jogos que eu considero mais acessível, né? Como jogo de carro, jogo de luta, o Guitar Hero. Esses jogos eu considero mais acessíveis pra gente. Eu já tentei jogar sinuca também, mas não me dei muito bem em relação a essa questão. Mas enfim, jogar bola, por exemplo, muito difícil mesmo, porque eu não vejo quando a bola tá vindo, então penso que não, a bola tá aqui, ó, na minha cara. O basquete, voleibol, todas as coisas assim, muito difícil. Aquele jogo que é com a raquete, eu não lembro o nome, que você é uma bolinha bem pequenininha e você vai jogando para outra pessoa e tem que bater com a raquete, nossa, aquilo ali é impossível. Porque a bola é pequena e você tem que bater com a raquete, então ver a bola vindo eu não vou conseguir ver, né? E acertar diretamente na bola para jogar para outra pessoa, muito difícil. Então tem jogos que são acessíveis e tem jogos que não são acessíveis. Aí cabe a gente aceitar e ver qual jogo que a gente consegue e se divertir tranquilamente. Como saber se a roupa tá limpa ou suja? Eu particularmente sou uma pessoa que eu uso a roupa uma vez e eu já coloco no cesto de roupa suja. Por quê? Eu não consigo olhar e ver se a roupa ainda dá para você usar mais uma vez ou não. Eu não consigo bater o olho e ver se tem uma mancha ou não. Então, para mim, só o fato de ter suado um pouquinho já tá suja, né? Então, usei, já coloco no cesto de roupa suja e aí eu separo a roupa limpa da roupa suja. Mas, por exemplo, digamos que você está viajando e você quer usar a roupa mais de uma vez porque não sujou, você lembra que não caiu nada na sua roupa e tudo mais. O que eu faço para saber se dá para usar a roupa mais de uma vez é cheirar a roupa, pronto. Então, para saber se a roupa está limpa ou suja nessas situações é realmente através do olfato. Então, a gente cheira e a gente consegue identificar se está limpa ou suja. Em relação à mancha, depende muito da roupa. Se for uma roupa branca e tiver uma mancha de vinho, eu vou conseguir ver, né? Agora, se é uma mancha de vinho branco, por exemplo, que é uma mancha bem sutil, esquece, não vou conseguir perceber. Então, pode acontecer de eu ter lavado uma roupa e a roupa mesmo assim continuar com aquela mancha porque eu não vi, né? Então, tem essas questões, tem coisas que a gente consegue e tem coisas que a gente não consegue.
vai depender muito da intensidade da mancha, da sujeira que está na roupa, da cor da roupa e a cor da mancha. E também tem o nosso olfato, quando a gente sabe que a roupa não está totalmente suja, a gente está em uma viagem, quer usar mais de uma vez, porque não dá para sair levando o guarda-roupa inteiro, né, numa viagem. Então a gente usa o olfato para saber. E para facilitar o dia a dia, a gente separa a roupa suja da roupa limpa. Usou uma vez, já coloca no cesto de roupa suja e aí você sabe que o que está no guarda-roupa é só roupa limpa. Né? Não tem como confundir uma coisa com a outra. Como saber se tem alguém olhando ou fazendo careta pra gente? Gente, é complicado, não tem como. Se estiver próximo, talvez eu consiga perceber, mas realmente é uma coisa muito difícil. Então, por exemplo, quando eu era solteira e a pessoa tenta flertar comigo, não tem como, sinto muito. É melhor você ir lá e falar com a pessoa. Se você sabe que a pessoa tem baixa visão e ela tá solteira e você tá afim dela, vai lá e fala, tá? Não fique esperando a pessoa conseguir perceber que você tá olhando, porque não vai rolar. Sinto muito, mas não vai rolar, porque a gente não consegue perceber quando a pessoa tá olhando pra gente, ou tá encarando, ou tá sei lá, fazendo careta. Não tem como saber. Essa é a resposta. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais sobre o nosso universo. Desculpa minha voz, tá meio foinha, que eu ainda tô me recuperando de uma gripe que eu peguei. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.